Olá, queridos e queridas. Tudo bem? Bom dia. Ontem foi o último dia dos 10 dias de oração. Olha que vão deixar saudades. Eu achei muito bom, foi maravilhoso poder estar aqui com vocês todos os dias, falando do amor de Deus e convidando todos a orarem mais uns pelos outros, inclusive eu mesmo. Foi muito edificante. E E o tema do 10º dia foi a esperança da família. E eu escolhi falar, além dos versos estão na revista, que eu continuo dizendo, faça o download da revista. Eu escolhi outros de Apocalipse que eu quero ler para vocês, que relatam também um pouquinho, refletem um pouco da nossa esperança e são promessas maravilhosas para todos nós que segurarmos na mão do nosso Deus e continuarmos fiéis até o fim. Meu maior desejo, quando eu penso em evangelização, é poder estar de pé naquele dia com a minha família, toda da minha família. Mas eu sei que isso é uma escolha individual, mas eu tenho orado e eu peço a vocês que não desistam das famílias de vocês. Continuem orando, vocês que já conhecem o amor do nosso Deus, porque o Senhor pode fazer o impossível. E se Ele não fizer, é porque realmente as pessoas não quiseram aceitar, mas nós temos que dar essa chance a cada uma dessas pessoas. Bom, eu gostaria então de ler para vocês os versos. Os primeiros são da nossa revista, que eu espero que vocês aproveitem. E os outros de Apocalipse são os que eu escolhi para nós refletirmos também. Então diz assim: Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que se livrou da espada obteve favor no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. De longe o Senhor lhe apareceu, dizendo: Com amor eterno eu a amei, por isso com bondade a atraí. Por isso eu a edificarei de novo, e você será edificada, ó Virgem de Israel. Mais uma vez você se enfeitará com seus tamborins e sairá com o coro dos que dançam. Mais uma vez você plantará vinhas nos montes de Samaria. Aqueles que as plantarem comerão os frutos. Jeremias 31, 1-5. Bom, gente, isso aqui é uma promessa maravilhosa que ela foi feita a princípio ao povo de Israel. Nós temos um plano de salvação. O Senhor disse que que esse plano de salvação ele existe desde a fundação do mundo. Então nós temos, na verdade, o Senhor Deus, ele firmou conosco, com toda a humanidade, uma aliança eterna. Essa aliança, ela não tem duas alianças, como muita gente pensa. A aliança é a mesma, mas há fases diferentes nessa aliança, mas cada fase é importante para o plano final, que é o plano mais geral que o nosso Senhor tem tratado conosco. Infelizmente, Israel como nação deixou passar essa oportunidade porque o Messias veio e eles não perceberam. Mas tem muita gente que percebeu em Israel, que tem percebido que o Messias veio e todo Israel, como indivíduos, vão ter a alegria de poder escolher aceitar esse sacrifício do Senhor. Então, a aliança, ela hoje é feita com toda a humanidade, com o povo de Israel, com cada israelita,
com cada judeu, com os muçulmanos, com cristãos, com pessoas de todos os credos, mesmo com pessoas que não têm nenhuma religião. Essa aliança é para todos. Mas, como a aliança, que é um contrato feito entre Deus e o ser humano, digamos assim, a outra parte, que somos nós, podemos aceitar ou não. Então, essa promessa, todas essas promessas que a gente viu nos versos anteriores, elas continuam válidas. Nós vamos ter acesso a tudo isso de uma maneira diferente, porque nós vamos ter um novo lar, uma Jerusalém muito melhor, muito infinitamente melhor, porque a Jerusalém do passado, que até hoje deixa saudade a muitos amigos judeus, ela era apenas uma pálida lembrança da Jerusalém que um dia descerá do céu. Então, eu quero cada vez mais segurar firme nas mãos do meu Senhor para que eu entre pelas portas dessa nova cidade, dessa nova Jerusalém. E eu convido todos vocês a continuarem orando, a todos os dias terem uma vida de oração para que as nossas famílias continuem fiéis até o fim. E aqueles que não estão ainda conosco, continuemos orando para que Deus possa tocar nos corações deles. Bom, os próximos versos que eu vou ler agora já dizem respeito à promessa para nós que estamos hoje em dia, apesar de que as promessas no passado foram válidas e continuam válidas para nós, mas agora vamos ver o que diz. Próximos versos. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Tiago 5, 7 e 8. Olha que promessa maravilhosa. O apóstolo Tiago, que foi o irmão do nosso Senhor Jesus, ele estava dizendo aqui que o lavrador, ele aguarda pacientemente a primeira e a segunda chuva. Isso é uma coisa comum lá em Israel. No tempo da plantia, eles têm 2 chuvas. Era assim naquele tempo, eu não sei, acredito que agora ainda esteja mais ou menos a mesma coisa, que são as estações de chuva normais. Então tem a primeira chuva, que eles chamam de chuva temporã, é a chuva que prepara a terra para o plantio. E depois, quando já está próximo da colheita, aí tem uma chuva que eles chamam de chuva serôdia. Isso também se cumpriu na nossa vida e vai acontecer de novo. Lá no livro Profeta Joel, ele diz assim: e será que nos últimos dias eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos jovens profetizarão, e vossos velhos terão sonhos. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa promessa já foi parcialmente cumprida, na verdade ela está sendo cumprida. Desde o tempo do Pentecostes, quando os apóstolos, eles ficaram... Vocês lembram como aconteceu? Aliás, esse é o motivo dos nossos 10 dias de oração. Nós escolhemos 10 dias, não foi aleatoriamente. No tempo dos apóstolos, quando o Senhor Jesus subiu aos céus, os apóstolos ficaram naquele mesmo cenáculo onde ocorreu a última ceia. E o Senhor Jesus recomendou que eles ficassem orando até que viesse o Espírito Santo, que os batizaria. Então, eles ficaram 10 dias em oração. E esses 10 dias eles se consagraram ao Senhor. De tal forma que quando passou esses 10 dias, lá no livro de Atos, eu não vou ler para vocês agora, porque senão isso vai tomar muito tempo. Eu sou muito prolixo. Diz que o Espírito Santo veio como um vento impetuoso e os batizou a todos, como que línguas de fogo apareceram sobre as cabeças deles. Isso foi um pontapé inicial para a grande pregação do Evangelho.
vocês lerem o início do livro de Atos, vocês verão que milhares de pessoas foram batizadas naquele tempo. E o evangelho ele foi espalhado pelo mundo todo conhecido da época. Os apóstolos e os discípulos que foram batizados, eles foram a cada parte do mundo, e mesmo as perseguições não foram capazes de calar a boca deles. É por isso que eu e você hoje estamos aqui falando do evangelho eterno. Essa foi a chuva temporã, e ela continuou sendo derramada através dos séculos. O Senhor nunca abandonou seu povo. Porque o apóstolo Pedro mesmo disse em Atos que isso era para eles, para os filhos dos filhos, para os filhos e para os filhos dos filhos. Ou seja, o Espírito Santo continuou sendo derramado. Mas a Bíblia promete que muito próximo da vinda do Senhor haveria um derramamento do Espírito Santo mais intenso do que jamais houve. Seria mais intenso, a unção do Espírito Santo muito maior do que foi até no dia do Pentecostes, porque seria o último impulso para a pregação do Evangelho para todas as nações. Então isso está começando a acontecer, queridos. Se vocês estão ouvindo isso agora, é porque o Espírito Santo está falando com vocês. A chuva serôdia está sendo, aos poucos, começando a ser derramada nos nossos corações. E o Espírito Santo chama a mim, chama a você. Vamos falar do amor do nosso Deus, da bendita esperança da volta do Senhor Jesus. Então, agora os últimos versos que eu escolhi é para mostrar para vocês um pouco do que vai acontecer quando tudo isso passar, quando nós tivermos falado do Evangelho do nosso Senhor, da esperança da volta dele para todo mundo. Todos tiverem escolhido o Senhor ou não escolhido o Senhor, ou escolhido o inimigo. Depois que essa escolha for feita, bom, a esperança para nós que estivermos com o Senhor está aqui, olha, Apocalipse, no capítulo 21, diz assim, eu vou ler do 1 ao 4. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Apocalipse 21, 1 a 4. Então, a Jerusalém, que deixa tanta saudade para muitos queridos amigos judeus, assim, que não moram lá, ou mesmo os que moram lá, com certeza, os mais ortodoxos, ficam pensando em como era maravilhosa a Jerusalém do templo do rei Salomão. Aquela Jerusalém onde ou as pessoas, mesmo amigos judeus que se tornaram judeus messiânicos, que reconhecem a bendita esperança da volta do nosso Senhor, ficam pensando, como eu também fico pensando, gente, como era a Jerusalém onde o nosso Senhor Jesus passou, aquelas ruas que ele pisou, como era o templo, como devia ser bom ouvir o toque do chofar chamando para a oração, como devia ser bom saber que ali estavam acontecendo coisas que iriam impactar para toda a humanidade, que o próprio Filho de Deus estava ali levando esperança. Eu fico pensando como era, eu tenho vontade de voltar no tempo para poder falar com meu Senhor e ver como é que foi a vida dele. Mas a gente não precisa voltar no tempo. E não podemos e não precisamos, porque o nosso Senhor está aqui conosco hoje. Esse mesmo Espírito que promete nos dar poder para levar a mensagem dele até que ele volte. E quando ele voltar, nós teremos essa nova Jerusalém, muito gloriosa,
mais gloriosa do que qualquer cidade que já existiu nesse mundo. E eu espero que estar lá. Vocês querem também? Eu tenho certeza que sim. Bom, além do que eu deixei para você, que eu deixei todos os dias para vocês, ou seja, na descrição do vídeo, um link para uma programação mais ampliada, para uma reflexão mais ampliada sobre os 10 dias de oração e o download da revista que eu recomendo façam, um download da revista. Eu deixei também outra coisa bem legal que eu acho que vocês vão gostar, que é a própria revista em áudio. Ela está num serviço de compartilhamento de áudio chamado SoundCloud. Eu recomendo que vocês, se não tiverem muito a fim de lerem, se puderem, façam um download, entrem lá no SoundCloud para ouvir. Está belíssima a leitura, gente. E, por fim, antes de orar, eu queria falar para vocês que eu deixei o nosso testemunho de hoje vai ser dado por um irmão de Salvador, é o irmão Anderson. Ele não é adventista e é um homem de oração, um homem de Deus. Ele vai falar um pouquinho para vocês sobre como Deus tem abençoado as orações dele e da família nesse último ano, certo? E nos vemos em breve. Vamos orar? Santo e maravilhoso Deus, muito obrigado, Senhor, porque Tu estás aqui conosco, porque o Senhor prometeu e tudo que o Senhor prometeu, o Senhor cumpriu até hoje. O Senhor disse que viria uma chuva temporã, lá no livro do profeta Joel, no capítulo 2, que o Teu Santo Espírito seria derramado sobre toda a carne, que os filhos e filhas profetizariam, que os jovens teriam visões, os velhos teriam sonhos. Senhor, o Teu Espírito de profecia, ele foi derramado, e nós temos hoje a certeza de que Tu estás conosco, de que tudo está encaminhando para a glória futura que Tu queres nos dar, Senhor. A chuva temporã foi derramada, e agora, Senhor, a chuva serôdia aos poucos começa a ser derramada também, conclamando os Teus filhos para a última pregação do Evangelho, para encerrar esse trabalho maravilhoso, antes que Tu venhas, Senhor. Eu te peço com toda a sinceridade do meu coração, peço que Tu toques o coração de todos os nossos amigos que estão ouvindo, Senhor, que estão assistindo esse vídeo, que eles tenham um desejo profundo de falar sobre o Teu amor, Senhor. Eu peço por mim e por eles, Senhor, que nós nos preparemos mais para recebermos a chuva serôdia em nossos corações, Senhor. Que todo pecado acariciado, Senhor, toda falta cometida seja lembrada para que nós possamos te pedir perdão, Senhor. Que o Senhor restaure a nossa vida, Pai. Restaura as nossas famílias e dá-nos força para falar primeiramente para a nossa família, aqueles que não te conhecem, da esperança da tua breve volta. E depois, una-nos, Senhor, para que em família, primeiramente como família maior, que somos todos irmãos, e depois também como em nossas famílias, em casa, em cada lar, nós possamos nos unir e levar essa bendita esperança cheios do poder maravilhoso do Teu Santo Espírito, Pai. Toca o coração de todos que estão ouvindo, que dê o desejo de cada um para que se consagre. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Bem, então, fiquem com o irmão Anderson. Ele é lá de Salvador, na Bahia. Eu esqueci de falar para vocês. E nos vemos provavelmente semana que vem. Agora a gente vai dar uma espaçada na publicação de vídeos. Provavelmente vamos ter um vídeo uma vez por semana, mas sempre quando houver campanhas assim, como logo teremos a Páscoa. E na Páscoa eu vou querer falar com vocês também,
porque é sempre maravilhoso falar sobre o plano da salvação. Inclusive, eu recomendo aos que estão chegando agora no canal, eu tenho os vídeos logo no início, não tem muitas coisas assim, gente, não tem música de fundo, não tem nada de muito especial, mas são vídeos muito bons que foram feitos na Páscoa, na semana da Páscoa do ano passado. Foi do ano passado ou foi 2019? Acho que foi 2019, em que eu falei um pouco sobre algumas profecias que foram cumpridas antes que o Senhor Jesus viesse. Profecias sobre ele. É maravilhoso, gente. Vale a pena conferir, viu? Então, fiquem aí com o irmão Anderson e até breve. Olá, tudo bem? Como vai? Eu me chamo Anderson, sou casado, pai de uma menina de 13 anos e é sobre uma bênção de Deus na vida de minha filha que eu venho contar esse breve relato. Minha filha estuda em um colégio tradicional na capital de Salvador e nessa escola, como nas outras que ela pôde estudar, nós temos visto, eu e minha esposa temos visto a mão de Deus agindo em favor dela. E esse ano não foi diferente. Nós estávamos, depois da matrícula, né, que garantiu com que ela venha estar mais um ano estudando no colégio. Graças a Deus ela tem este ano garantido para que ela possa estudar e aproveitar essa oportunidade na vida dela. Deus também a abençoou com todos os livros didáticos. E esse ano em especial, os livros, por terem sido mudados, né, não teria como, se houvesse, né, uma oportunidade de comprar os livros de um aluno que utilizou ele no ano passado, para que minha filha pudesse reaproveitar. Né, uma coisa que acontece, tem pais que compram os livros para reaproveitamento. Mas este ano, por haver mudanças nos livros e a editora lançou uma nova coleção, então para a série dela, que hoje ela está no 8º ano, isso nos obrigou a ter que comprar os livros novos. Então eu e minha esposa estávamos orando, minha filha também, e aí na semana passada nós tivemos uma boa notícia de que ela estava ganhando todos os livros didáticos. E isso foi algo assim de grande alegria para a gente e principalmente para minha filha, que quando eu cheguei em casa com minha esposa entregou a ela os livros, ela demonstrou uma grande alegria por poder ter em mãos aqueles livros novos, aquele material que vai servir, vai ser de grande valia para que todo esse ano ela venha estar estudando e aprendendo, né, durante esse ano todo, no 8º ano que ela está cursando. Espero que esse testemunho venha ser edificante para todos que estejam assistindo e que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.